irmãos e irmãs da CF, mais uma vez nos encontrando para que a gente possa refletir na luz do Evangelho. O nosso tema de hoje vai ser a parábola do mal rico, mas antes da gente iniciar nossos estudos, vamos fazer nossa oração inicial, fechando nossos olhos, acalmando nossos corações, pensamentos, serenando, pedindo a Deus que nos proteja, agradecendo por estarmos firmes, com saúde, vencendo este momento que estamos atravessando e que em breve passará, acreditando que Deus, nosso Pai, está sempre a nos conduzir, a nos proteger, a nos livrar dos males, e que possamos, na manhã de hoje, à luz do Evangelho, aprender um pouco mais sobre amor, caridade, perdão e prática do bem. Assim seja. Bem, irmãos, como inicialmente eu tinha colocado, hoje vamos falar sobre a parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve como sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nas tormentas. Aos demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os queiram passar daqui para aí, não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu, então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhe testemunhos destas coisas, a fim de que eles não venham também parar neste lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Mais uma vez nós estamos aqui para falar de riqueza, de mal rico, mas hoje eu queria transcender um pouco, Espero que eu seja feliz na minha fala. Tirar o rico e a riqueza desse local tão negativo que muitas vezes as nossas narrativas são feitas e nos levam a criar esses preconceitos, digamos assim. A riqueza como a pobreza são duas provas
muito severas, muito de extrema, muito fortes. Então que a gente comece, né, a ter um olhar um pouco diferente, que a gente não busque só essa crítica pela crítica, mas que a gente possa até orar, né, pelos nossos irmãos ricos materialmente, porque quem não quer, né? A nossa existência é uma existência encarnada, e quem não quer ter um conforto, quem não quer ter uma vida boa materialmente. Então, vamos transcender o nosso bate-papo e vamos buscar o entendimento do ponto de vista moral, porque se a gente for olhar nessa perspectiva, todos nós, mantendo a relatividade, somos ricos, né? Porque Deus, nosso Pai, nos abunda de diversas coisas todos os dias. Quantas riquezas, quantas coisas nos chegam todos os dias. Mas aí muitas vezes a gente, cegos, nem notamos as riquezas que recebemos e que temos em nossas vidas, ao nosso lado, pertinho da gente, dentro da gente. E aí passa despercebido, porque como somos maus ricos, a gente só enxerga o lado negativo, o lado ruim de tudo que nos cerca. Mas, partindo desse ponto de vista e partindo dessa parábola onde nós vimos o rico com seus pensamentos cristalizados, porque depois da morte a vida continua, e os pensamentos cristalizados, presos ainda, né, à sua riqueza, preso ainda, né, aos seus prazeres, né, e distante de Deus, porque o grande problema, nós imperfeitos que ainda somos, é a busca desse equilíbrio. Permitir que Deus entre em nossas vidas e que a gente não se contamine ou não se envolva tanto com as coisas materiais e os prazeres carnais. Mas aí, quando ele passa a fronteira da vida e da morte, ele percebe que tudo continua. E aí, qual é a reflexão? Que ele possa avisar que ele tem algum meio, né? Por meio de Lázaro, que já compreendeu, que já teve esse entendimento, que já se libertou até pela condição, mas nem todo pobre tem o entendimento de Lázaro, da libertação, da aproximação com Deus, porque muitos pobres também são mal ricos em função dessa perspectiva que a gente está discutindo aqui agora, a perspectiva de ter as bênçãos de Deus e ignorá-las. E aí o homem rico pede que os familiares tenham essa concepção em vida para que não sofra o tormento que ele está sofrendo pós-morte da matéria, porque o espírito, esse vai estar continuando, vai estar ainda, né, tendo as suas condições de aprimoramento, em busca de aprimoramento. Então, irmãos, é com esse olhar, né, que a gente entenda que, mantendo, né, as devidas proporções, todos nós somos mal ricos, porque a gente está desassociando aqui nesse nosso bate-papo a questão puramente material, mas com enfoque em tudo que nós temos de riquezas dentro da gente, perto da gente, né?
próximo da gente. Temos tantas riquezas. Temos, neste momento tão difícil, né, que a gente vem atravessando, estamos com saúde, nossos familiares estão bem, temos nossos empregos, nossos trabalhos, temos fonte de renda para a gente continuar se mantendo, mesmo com todos os danos e todos os impactos que viemos enfrentando durante esse período. Temos um lar, não nos falta alimentos. Quantas riquezas nós temos, mas ainda assim reclamamos, falamos que não temos ou queremos mais, mas a gente só olha o lado negativo. E aí, nesse momento que a gente despreza todas as bênçãos que Deus nos dá todos os dias e não enxergamos isso como riqueza, a gente está sendo mal rico. E aí, um outro aspecto dessa questão do mal rico é que também, dentro desse olhar e dessa discussão, a gente também só dá aquilo que é nossas mazelas. O que é que a gente dá? A maledicência, a crítica, a maldade, a violência, o ódio, o rancor, a vingança. E aí, por que a gente não dá as boas coisas que nós temos, as nossas boas riquezas, né? Os nossos tesouros, o afeto, o carinho, o amor, a proteção, o carinho, a amizade, a benevolência, o perdão, a caridade. Então, se a gente começar a abrir o baú de nossas riquezas em nossas consciências, a gente vai ver o quão rico nós somos e o quanto mau uso fazendo dessa riqueza, nos tornando maus ricos. Então, dentro desse olhar, né, que espero que eu esteja conseguindo passar e exprimir o meu pensamento diante dessa parábola, é que não importa a minha condição material, se eu sou muito rico, se eu sou rico, se eu sou classe A, B, C ou D, ou se estou na situação de Lázaro. Isso dentro da concepção material, se a gente tivesse olhar puramente material. Porque a minha fala seguinte é que mesmo que estejamos em condições materiais confortáveis, mas que sejamos mais Lázaros do que o mal rico. Porque Lázaro, ele entendeu a necessidade do desprendimento. Porque não é só, né, como já tinha comentado, não é só rico que tem o orgulho, tem a vaidade. E Lázaro, dentro da situação dele, buscou aproximação com Deus, serenou seu pensamento, se aceitou, buscou a elevação, teve o entendimento do que viria depois. E aí a gente também precisa buscar esse ponto de equilíbrio entre a necessidade material e as coisas do Pai, né, dos exemplos de Jesus que devemos buscar. São práticas diárias que nós precisamos incorporar em nosso dia a dia. E estamos caminhando, né? Uns com passos mais largos, outros com passos menores, mas estamos indo e que possamos continuar, né? Muita coragem, muita fé, muita determinação e perseverança para que a gente possa seguir nesse caminho. E aí eu vou
ler aqui rapidinho alguns trechos, né, para que a gente possa complementar nosso entendimento sobre o estudo de hoje. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso, porque impede o nosso progresso moral. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas de fé, de luz, de amor, de esperança, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque esta é a qualidade necessária para vencer a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu exemplo de caridade. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, também a invasão dessa lepra do coração humano, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo toda a sua missão. Expulsar o egoísmo da terra, para que ele possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. E aí a gente vai continuar aqui, né, nesses textos aqui. Se os homens se amassem, a caridade seria mais bem praticada. Mas para isso, seria necessário que vos esforceis no sentido de livrar do nosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo, ele nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fosse quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua reputação. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo a vós mesmos. Sedes caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não dar atenção aos que vos olham com desdém. Deixa a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Sem caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Ora, sem caridade não há tranquilidade. Mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Uma luta de interesses, em que as mais santas afeições são ignoradas, em que nem mesmo o sagrado laço da família são respeitados. Pascoal Sens, 1862. Esses trechos foram retirados do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o egoísmo, né? Essa chaga que nos acompanha e que somos atores, né, no palco da vida dia após dia, mas que a gente possa ir trabalhando em nós as virtudes do bem, para que possamos, de forma individual, indo vencendo
e que os reflexos possam se dar de forma coletiva, né, no resultado do bem e do amor, para que a humanidade possa caminhar nesse sentido da busca da justiça e que a gente possa enfrentar essa mazela, né, que nós carregamos e fazer com que um dia ela desapareça da nossa terra. E para fechar o nosso bate-papo de hoje, vou trazer aqui mais um textozinho que mostra o orgulho e o egoísmo nas pequenas coisas é que nos revelamos. A moça e o biscoito. Certo dia, uma moça estava à espera de seu voo na sala de embarque de um aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para matar o tempo. Também comprou um pacote de biscoitos. Sentou-se numa poltrona na sala VIP do aeroporto para que pudesse descansar e ler em paz. Ao seu lado, sentou-se um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela se sentiu indignada, mas não disse nada. Ela pensou, mas que cara de pau. Se eu estivesse mais disposta, lhe daria um soco no olho para que ele nunca mais esquecesse. A cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo a deixava tão indignada que não conseguia reagir. Restava apenas um biscoito e ela pensou, o que será que o abusado vai fazer agora? Então, o homem dividiu o biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. Aquilo a deixou louca de raiva. Ela pegou seu livro e as suas coisas e se dirigiu ao embarque. Quando se sentou no interior do avião, olhou dentro da bolsa e, para sua surpresa, o pacote de biscoito estava ainda intacto. Ela sentiu muita vergonha, pois quem estava errada era ela, e já não havia mais tempo para pedir desculpas. O homem dividiu seus biscoitos sem se sentir indignado, enquanto que ela tinha ficado muito transtornada, pensando estar sendo invadida na divisão dos seus próprios biscoitos. O orgulho de ser a dona do biscoito e o egoísmo em não querer partilhá-lo fez com que a moça se enfurecesse. Já a humildade do Senhor lhe fez agir com serenidade e bondade. Ele nem a questionou, sequer com o olhar. Quantas vezes em nossa vida nós é que estamos comendo os biscoitos dos outros e não temos consciência disso? Há quem proceda da forma muito diferente da que nós gostaríamos. Isso tira a nossa calma. Antes de concluir, observe melhor. Talvez as coisas não sejam exatamente como vemos ou pensamos. A humildade é senhora. Autor desconhecido. Então, irmãos, que nessa manhã de hoje a gente tenha, né? Seria pretensão minha querer esgotar esse tema ou esgotar essa parábola, mas dentro do que eu pude compreender, né, dentro da minha simples e superficial busca para poder ter esse entendimento. Espero que tenha atingido alguns corações, que tenha conseguido passar meu pensamento e que possa ecoar, né? E que possamos seguir em busca de extirpar dos nossos corações esse egoísmo e esse orgulho, para que a gente possa deixar de ser mal ricos e que a gente busque esse equilíbrio
entre a necessidade material e o exemplo de Lázaro, permitindo que Deus e Jesus entrassem em sua vida e lhe iluminasse. Assim seja. Muito obrigado e um bom domingo para todos.